Se você gosta de histórias calmas, daquele tipo que ajuda a desligar do mundo um pouco, já se inscreve no canal. Aqui é tudo no ritmo devagar, para ouvir de olhos fechados e deixar o sono vir, aos poucos. Agora, relaxa, respira fundo e imagina essa história comigo. O despertador toca às 5h10 da manhã. Um som eletrônico, insistente, cortando o silêncio da casa escura. Ele não se levanta de imediato. O barulho se repete algumas vezes, ecoando no quarto pequeno, onde o ventilador de teto gira devagar, empurrando o ar morno da madrugada. A luz ainda não entrou pela janela. Lá fora, o céu ainda é um pano escuro com tons azulados. Aqui dentro, tudo permanece em penumbra. Apenas a luz fraca do visor do celular, repousando sobre uma mesinha improvisada ao lado do colchão no chão, ilumina vagamente o ambiente. Ele respira fundo, um suspiro longo, o corpo afundado no lençol, os músculos ainda pesados do dia anterior. Tem 22 anos, mas a sensação constante é de ter vivido o dobro. O cansaço não vai embora, ele apenas muda de forma. Dormir, para ele, não é descanso. É pausa. Os olhos se mantêm abertos por um tempo, fixos no teto. Depois se fecham novamente. Ele tenta adiar o inevitável. Só mais um minuto. Só mais um instante naquela falsa segurança da cama. Mas o tempo não espera. E o trabalho também não. Com esforço, ele se senta. Os pés tocam o chão frio. As costas doem um pouco. O ventilador continua girando, monótono. Do lado de fora, um ou outro som distante. Talvez um cachorro latindo, talvez uma moto passando ao longe. Mas no geral, há silêncio. Um silêncio espesso, denso, quase acolhedor. Ele se levanta devagar e atravessa o cômodo. A casa é simples, pequena, alugada. Piso de cimento queimado. Paredes nuas, algumas com manchas de umidade. Um ventilador antigo na sala. Uma geladeira branca que faz um barulho constante. Uma mesa com 2 cadeiras. E uma TV que fica mais tempo desligada do que ligada. Na cozinha, acende a luz fluorescente que pisca por um segundo antes de se estabilizar. A claridade dura revela a solidão das coisas. Uma pia com um copo virado, uma colher molhada, um pote vazio de margarina sendo usado como depósito de arroz cru. O fogão de 2 bocas solta um estalo ao acender. Ele pega a chaleira de alumínio, coloca um pouco d'água e põe no fogo. O café não é filtrado. É daquele solúvel, barato, que ele mistura direto na caneca de esmalte descascada. Um pouco de água quente. Um pouco de pó. Uma colher. Mexe devagar, olhando o líquido escurecer. Sem açúcar. Há dias que falta. Ele leva a caneca até a sala e senta no sofá de tecido gasto. A espuma já escapou em algumas bordas. Ele encosta as costas, estica as pernas e bebe um gole. O gosto é amargo, mas é quente, e é isso que importa. Ali, por alguns minutos, ele apenas fica. O café entre as mãos. O olhar perdido na parede oposta. Não há pressa, mas também não há tempo. O relógio avança como sempre, mesmo que ele não sinta. E ainda são só os primeiros minutos de mais um dia. Na parede, um calendário velho mostra o mês atual. Faltam ainda muitos dias até o próximo pagamento. Ele faz essa conta quase todo dia, sem querer. O salário mal cobre as despesas. Aluguel, luz, água, feira. Um pouco para o transporte. Um pouco para alguma coisa que sempre surge. E o resto nunca sobra. Ele termina o café em silêncio. Coloca a caneca na pia. Lava com um fio de água. E volta para o quarto. O celular vibra uma notificação qualquer, propaganda, talvez. Ele nem olha. Senta novamente na beirada do colchão e começa a vestir a roupa de sempre. Uma calça preta um pouco desbotada, uma camisa branca que é o uniforme do mercado. O crachá pendurado em cima da cômoda improvisada. A mesma sequência, dia após dia. Antes de sair do quarto, ele para em frente ao espelho rachado, colado com fita isolante em um canto. Observa o próprio rosto, os olhos fundos, a barba por fazer, os cabelos desalinhados. Nada novo, nada surpreendente. Só o reflexo de alguém que aprendeu a viver no automático. Na cozinha, abre a geladeira. Pega um pote com arroz, um ovo cozido e uma colher de feijão. Monta a marmita do almoço em silêncio.
Sem gosto, sem escolha. Fecha com cuidado, coloca dentro de uma sacola de plástico reutilizada. Ao lado, uma garrafa com água, o lanche do intervalo, um pão com margarina embrulhado em papel toalha. Ele pensa por alguns segundos. Fecha os olhos, respira fundo. A rotina pesa nos ombros como uma mochila invisível. Não há esperança no ar, mas há o compromisso. E o costume. Acima de tudo, o costume. Antes de sair, liga o rádio pequeno que fica sobre a geladeira. Uma estação qualquer, só para preencher o silêncio da manhã. Uma voz masculina anuncia a previsão do tempo, depois entra uma música lenta, antiga. Ele não escuta com atenção, mas o som o acompanha enquanto calça os sapatos. Ainda está escuro quando ele abre a porta da frente. O ar úmido da manhã no Rio Grande do Norte encosta no rosto com suavidade. A rua ainda está adormecida. Algumas casas com luzes acesas, outras completamente apagadas. O cheiro da terra molhada da noite anterior ainda persiste no ar. Ele tranca a porta com cuidado. A chave faz um som seco. A sacola na mão direita. A mochila pendurada no ombro esquerdo. O corpo inteiro parece pesado, mas os pés seguem. Como sempre seguiram. Passo após passo. Na cabeça, os pensamentos ainda estão embaralhados. Pensa na conta de luz, que vem vencendo semana que vem. Pensa se tem arroz o suficiente para o jantar. Pensa se vai conseguir dormir melhor essa noite. Pensa em nada. Pensa em tudo. A rua segue em silêncio. Os postes ainda estão acesos. Um cachorro late em algum quintal. Um galo canta à distância. Aos poucos, a cidade desperta, mas ainda devagar, ainda sem pressa. Assim como ele. E então, ele caminha. Em direção ao ponto de ônibus. Em direção a mais um dia. Em direção ao mesmo lugar de sempre. E o céu começa a clarear aos poucos, tingido de cinza e azul claro. O despertador já está esquecido. Mas o dia apenas começou. O banheiro é pequeno, com paredes de azulejo antigo e um espelho manchado pelo tempo. A torneira da pia faz um som metálico ao ser aberta, e a água sai fraca, meio fria, meio morna, nunca exatamente o que se espera. Ainda há vapor da madrugada no ar, um leve embaçado sobre o vidro e o azulejo. Ele entra devagar, fecha a porta com cuidado, como quem não quer acordar nem a própria solidão. Pendura a toalha no gancho torto. O box é apenas uma cortina de plástico azul, com algumas manchas no canto. O chuveiro elétrico solta fios finos de água morna. O barulho é constante, abafado. Quase relaxante, se não fosse tão curto. O banho é rápido. Ele esfrega o rosto com força, como se pudesse tirar o cansaço com as mãos. Lava os cabelos, os ombros, as costas, o peito. Não canta, não fala. Só escuta o som da água e sente a leve pressão sobre o corpo. Fecha os olhos por alguns segundos. A água escorre pela nuca, desce pelas costas. É um dos poucos momentos do dia em que ele está completamente só com ele mesmo, sem vozes, sem pedidos, sem troco a dar. Quando sai, envolve-se na toalha e vai até o quarto. A luz do céu já começa a invadir as frestas da janela. O ventilador ainda gira lentamente, mesmo com o ar agora mais úmido do que quente. Sobre a cama, o uniforme dobrado, camisa branca com a logo do mercado bordada no peito. Calça preta, meias escuras, tudo lavado no fim de semana, secando no varal improvisado atrás da casa. Não tem armário. Guarda as roupas numa caixa de papelão grande, ao lado do colchão. Ele se veste devagar. Primeiro as meias, depois a calça. A camisa por último. O crachá vai pendurado, o nome impresso em letras pequenas. Ninguém lê. Ninguém chama. No mercado, ele é moço do caixa, moço do troco, moço, cadê o gerente? Nunca o nome. Depois de vestido, volta à cozinha. Liga o rádio outra vez, no mesmo volume baixo. Agora é uma mulher falando sobre trânsito em Natal. Ele ouve sem prestar atenção. Apenas deixa a voz preencher o espaço. Abre a geladeira. Pega o pão com margarina preparado na noite anterior. Morde devagar. O pão está meio seco. A margarina endurecida pelo frio fraco da geladeira. Mastiga com calma. Senta na cadeira da cozinha. A outra permanece vazia, como sempre. À mesa, os olhos se perdem no azulejo da parede. São quadrados brancos com desenhos apagados pelo tempo.
Um deles tem uma rachadura fina que ele observa todos os dias. Já sabe de cor. Enquanto come, revisa mentalmente o dia. Chegar, bater o ponto, passar no estoque, conferir o caixa, começar o atendimento. Pausa rápida às 10 horas. Almoço ao meio-dia. Voltar. Ficar até às 17 horas. Voltar para casa. Esquentar o resto do arroz. Deitar. Dormir. E tudo de novo. Depois de terminar o pão, pega a marmita e a garrafa d'água. Confere se está tudo fechado, tudo certo. Coloca tudo na mochila, junto com uma toalhinha, o celular e os fones velhos. Fecha o zíper com cuidado. Antes de sair, verifica a carteira, cartão do banco, o passe do ônibus, uma nota de R$ 5 dobrada. Só isso. Dinheiro contado, como sempre. Guarda no bolso da calça. No rádio, começa uma música brega romântica dos anos 90. Ele sorri sozinho, sem mostrar os dentes. Conhece a letra. Já ouviu com a mãe, muito tempo atrás. Deixa tocar enquanto calça os sapatos. São simples, pretos, com as solas já gastas. Mas ainda aguentam. Vai até o banheiro mais uma vez. Escova os dentes. O espelho reflete o rosto molhado, o olhar distante. Passa um pouco de água no cabelo. Tenta arrumar com as mãos. Não se olha muito tempo. Nunca se olha por muito tempo. Depois, desliga o rádio. A casa volta a ficar em silêncio. Antes de sair, faz um último giro pelo ambiente. Verifica o gás, as luzes, a porta dos fundos. Tudo certo. Tudo igual. Tudo como sempre. Então, apaga a luz da sala. A penumbra toma conta do ambiente mais uma vez. Abre a porta da frente. A luz da manhã já é mais clara. Um azul pálido tinge o céu. A rua está mais viva. Um vizinho varrendo a calçada. Uma criança com mochila nas costas, esperando alguém. Um cachorro deitado ao sol. Ele tranca a porta, ajusta a mochila nas costas e respira fundo. A respiração não é leve. É um gesto automático, quase cansado, mas necessário, sempre necessário. Começa a caminhar até o ponto de ônibus, com passos lentos, mas firmes. O dia já começou há algum tempo, e ele, como sempre, apenas segue. Ele caminha devagar, arrastando os pés sobre a calçada irregular. A mochila balança levemente nas costas, e o calor começa a surgir mesmo com o céu ainda tingido de azul claro. O ponto de ônibus fica a 4 quarteirões de sua casa. Um caminho que ele conhece tão bem quanto conhece suas próprias mãos. As mesmas casas, as mesmas portas fechadas, os mesmos rostos sonolentos atravessando a rua. Aos poucos, as pessoas surgem. Algumas em silêncio, outras conversando baixinho. Uma mulher empurra um carrinho com 2 crianças dentro. Um homem fuma encostado na parede. Todos com o mesmo destino genérico, outro dia igual ao anterior. No caminho, ele passa por um bar que ainda está fechado. As cadeiras empilhadas, as garrafas vazias na calçada. O cheiro do álcool seco ainda no ar. Em frente ao bar, uma banca de jornal começa a ser montada. O senhor de sempre ajeita revistas e empurra caixas com esforço. Ninguém conversa. Todos apenas fazem. Apenas repetem. Ao virar a esquina, o ponto aparece. Uma parada simples de concreto, com o banco rachado e o toldo sujo de poeira. Já há algumas pessoas ali. Ele reconhece algumas, não pelos nomes, mas pelos hábitos. A senhora que sempre senta no canto direito e carrega uma sacola azul. O rapaz de fone de ouvido que nunca tira os olhos do celular. Um trabalhador com o uniforme de uma fábrica, sempre cochilando com a cabeça pendendo pro lado. Ele se aproxima e se encosta na parede, de pé. Prefere ficar assim. Observa o chão, depois o céu. Depois, nada. O vento da manhã é leve. Traz o cheiro da cidade, uma mistura de poeira, mato seco e café passado em alguma casa próxima. Ele respira fundo, mas não sente alívio. Respira porque precisa. Porque o corpo pede. Porque o corpo continua. O ônibus chega com um som abafado de motor velho. É azul e branco, como todos os outros. Já vem meio cheio. As portas se abrem com um chiado alto. Algumas pessoas descem apressadas, outras entram devagar. Ele entra em silêncio, sem olhar para o motorista, sem olhar para ninguém. Passa o cartão do Vale Transporte. Confirma a cobrança. Segue até o fundo. Não há mais lugares. Segura-se numa das barras metálicas e tenta se equilibrar. O ônibus balança, freia, segue.
A rotina começa a rodar. Dentro do ônibus, o calor aumenta. O ar-condicionado não funciona. Janelas entreabertas deixam entrar uma brisa fraca. O cheiro é conhecido: suor, café, perfume barato, poeira. Um cheiro de manhã apressada e vivida com pressa. Ele olha pela janela. As ruas passam devagar. As mesmas casas, as mesmas lojas fechadas, os mesmos postes. O sol começa a iluminar as fachadas pálidas dos prédios baixos. Paredes descascadas, pinturas antigas. O tempo não perdoa nem o concreto. O banco à frente está ocupado por um casal jovem. Falam baixo, trocam sorrisos tímidos. Ele observa por alguns segundos, depois desvia o olhar. Não por desconforto, mas por costume. O amor parece sempre distante de quem acorda cedo demais e dorme tarde demais. Mais pessoas entram. O corredor aperta. Uma mulher segura o filho no colo. O menino dorme encostado no ombro dela. Um senhor conversa com o cobrador sobre política. Alguém espirra. Alguém suspira. A paisagem segue pela janela. Um campo com lixo espalhado, uma escola com o portão fechado, uma construção parada há anos. E o céu, aos poucos, vai ficando mais claro. O azul se torna mais forte, quase branco nas bordas. O ônibus segue. Ele continua em pé. O braço já começa a pesar segurando na barra. Os pés doem um pouco, ainda marcados pelos calos dos outros dias. Mas ele não pensa nisso. Nem sente direito. É como se o corpo já tivesse aceitado. A mente vai longe. Lembra do que sonhou na noite anterior. Ou tenta lembrar. Era alguma coisa com escada, com luz fraca, com alguém falando ao longe. Ou talvez não tenha sido sonho. Talvez tenha sido só cansaço se misturando com a madrugada. Lembra também da mãe, de quando morava com ela. Do café sendo passado cedo, do rádio sempre ligado, da comida simples no prato fundo. Agora tudo é diferente. Agora tudo é silêncio, marmita e relógio. Pensa se vai conseguir pagar o cartão esse mês. Se o arroz vai durar até sexta. Se o chinelo rasgado pode esperar mais uma semana. Se o sono vai melhorar. Pensa também no nada. Em branco. Em vazio. A parada seguinte chega. Algumas pessoas descem. Outras entram. Ele aproveita um espaço que se abriu para se sentar. Encosta na janela. O plástico do assento está quente, o encosto um pouco sujo. Mas é um alívio momentâneo. Põe a mochila no colo. Encosta a cabeça no vidro. Os olhos não fecham, mas piscam com mais lentidão. O ônibus segue pelas ruas agora mais movimentadas. Crianças indo para a escola. Motos cruzando os carros. Vendedores ambulantes montando suas barracas. Tudo se repete. Como se a cidade inteira estivesse presa no mesmo ciclo, dia após dia, hora após hora. O mercado onde trabalha já está perto. Ele reconhece pelas placas, pelas curvas da avenida, pelos postes enferrujados. O ponto final está próximo. Levanta-se antes que o ônibus pare. Ajusta a mochila nas costas. Segura na barra de ferro. O veículo freia. As portas se abrem com o mesmo chiado. Ele desce. A rua em frente ao mercado está meio vazia ainda. Só alguns funcionários chegando, empurrando carrinhos. As portas metálicas se abrindo. O som das trancas sendo levantadas. Um caminhão descarregando caixas. Ele atravessa a rua sem pressa. Passa pelo segurança, que acena com a cabeça. Ele retribui com um gesto mínimo. Não há conversa. Não há sorrisos. Entra pela porta dos fundos. O relógio de ponto está na parede. Ele tira o crachá do bolso, encosta no visor. Bip. Um número. Um registro. Mais um dia iniciado oficialmente. Ele segue para o vestiário. Guarda a mochila. Lava o rosto na pia. Olha mais uma vez para o espelho, agora embaçado, iluminado por uma luz branca e dura. O rosto está igual. Sempre igual. Respira fundo. É hora de começar. O vestiário tem cheiro de desinfetante e roupa suada. As paredes são de azulejo branco, o chão de cimento liso. Um filete de água escorre debaixo de um dos armários de ferro, formando uma poça fina perto da porta. Nada em comum. Ele abre seu armário pequeno. Um retângulo de metal com uma porta amassada e um cadeado barato. Lá dentro, apenas o essencial: uma toalha, um desodorante pela metade, uma garrafa d'água velha, e o segundo par de meias, guardado em caso de emergência. Nada mais. Nada nunca muda ali.
Tira a mochila das costas e a coloca no chão, com cuidado. Respira fundo. O som do mercado aos poucos começa a preencher o espaço. O arrastar dos carrinhos, o barulho das prateleiras sendo abastecidas, o som seco das caixas de papelão sendo abertas com estilete. Do lado de fora, o dia segue ganhando forma. Mas aqui dentro, tudo já começou. Ele verifica o crachá mais uma vez. Passa a mão pela camisa para ajeitá-la. Ajeita o cinto. Confere os bolsos. Está pronto. Ou, pelo menos, o mais próximo disso que consegue estar. Sai do vestiário e segue pelo corredor estreito até o salão principal. As luzes fluorescentes já estão acesas. Claras demais, sempre. O chão encerado reflete os passos dos funcionários que passam apressados. Alguns dão bom dia. Ele retribui com um aceno discreto, ou só com um olhar. No caminho até o caixa, passa pelo setor de frios. Uma funcionária organiza bandejas de queijo. O som da empilhadeira ecoa vindo do depósito. Um rádio portátil toca um forró antigo, quase abafado pelos ruídos de rotina. Ninguém canta. Só toca. Só existe no fundo. Chega à sua estação. O caixa 4. O mesmo de sempre. A mesma máquina, o mesmo visor, o mesmo botão que falha quando pressionado com força. A cadeira tem uma perna bamba. Ele tenta equilibrá-la com um pedaço de papelão dobrado. Às vezes funciona. Às vezes não. Senta-se devagar. O balcão de frente ainda está limpo. Ao lado, um dispensador com sacolas plásticas. A gaveta do dinheiro vazia, ainda por receber o troco da manhã. Embaixo, o espaço para a lixeira. Já conhece cada detalhe daquele lugar. Já se acostumou com os sons. O bip do código de barras, o tilintar das moedas, o rasgar suave do papel de recibo. Liga a máquina. A tela inicial aparece. Digita o código de funcionário. Uma sequência numérica que repete todos os dias sem pensar. O sistema leva alguns segundos para carregar. Ele aproveita o momento para observar ao redor. Outros funcionários ajustam seus caixas. Um ou outro varre o chão. Uma supervisora passa com prancheta na mão, os olhos rápidos conferindo tudo. Ninguém sorri. Ninguém fala demais. Há um tipo de silêncio que só existe ali, um silêncio preenchido por rotina e cansaço. O relógio na parede marca 6h56 da manhã. Ainda tem alguns minutos antes da abertura oficial. Aproveita para limpar o balcão com um pano úmido que estava dobrado ao lado. Movimentos lentos, mecânicos. Limpa sem pressa, olhando para o nada. Apenas esperando o tempo passar. Não há conversa. Não há expectativa. Às 7 horas em ponto, as portas do mercado se abrem com um ruído metálico. A luz da manhã invade o salão, misturando-se com o branco artificial das lâmpadas. Os primeiros clientes entram em silêncio. Gente apressada, gente quieta, gente com sono. As portas de vidro fecham novamente, abafando o som da rua. Ele ajeita a postura, respira fundo, e começa. A primeira cliente é uma senhora idosa. Compra apenas pão, leite e café. Ele registra os itens com agilidade. As mãos já sabem o que fazer. O bip dos produtos vai marcando o ritmo. Ele diz, sem pensar: bom dia. CPF na nota? A senhora balança a cabeça negativamente. Ele segue. Confere o valor. Recebe o dinheiro em cédulas dobradas. Dá o troco com atenção. Diz: obrigado. Volte sempre. A senhora murmura algo, quase inaudível. Pega a sacola e vai embora. A segunda cliente é uma jovem de uniforme escolar. Compra um salgadinho e uma garrafinha de refrigerante. Não olha nos olhos dele. Ele também não força nada. Apenas repete: bom dia. CPF na nota? Ela faz que não com a cabeça. Ele segue o processo. Passa o cartão. Entrega o comprovante. Diz: obrigado. E volta a olhar pro visor da máquina, esperando o próximo. Assim segue. Cliente após cliente. Produto após produto. Troco após troco. As horas ainda não passaram. Mas a mente já começou a se distanciar. Ele se apoia de leve no balcão, sem demonstrar cansaço demais. Sabe que as câmeras observam. Que o gerente passa de vez em quando com olhos atentos. Que tudo ali é controle. Que tudo ali é registro. Enquanto registra as compras, sua mente vagueia. Pensa no almoço que trouxe: arroz, feijão, um ovo cozido. O mesmo de ontem. O mesmo de amanhã.
Pensa também na luz de casa, que piscou 2 vezes ontem à noite. Será que vai queimar a lâmpada? Será que dá para esperar? Um cliente pergunta algo. Ele volta ao presente. Moço, essa margarina aqui tá na promoção mesmo? Ele olha a tela. Confere o código. Sim, senhora. R$ 2,99. A mulher faz uma careta, como se esperasse um desconto ainda maior. Mas não discute. Passa os itens. Paga. Vai embora. Mais uma. E mais outra. O caixa segue funcionando como uma extensão dele próprio. As mãos trabalham. Os olhos seguem o visor. Mas por dentro, ele está em outro lugar. O sol já começa a entrar pela porta da frente, aquecendo o corredor central do mercado. A luz bate em cheio nos carrinhos de compras. O calor aumenta. Ele sente o suor escorrer pela nuca, mas não tem tempo para pensar nisso. A voz da supervisora ecoa do fundo. Caixas 2 e 5, abrir agora. Movimento começando. Ele continua no caixa 4. Já é fixo ali. Ninguém mexe. Mais clientes, mais produtos. Um casal discute sobre qual marca de leite levar. Uma senhora reclama do preço do arroz. Um homem esquece a senha do cartão. Um rapaz derruba uma garrafa de suco e finge que não foi ele. Tudo igual. Tudo como sempre. Ele apenas observa. Apenas registra. Apenas aguarda o intervalo das 10 horas, que parece estar a horas de distância. O relógio agora marca 8h32 da manhã. Ainda é cedo, muito cedo, mas ele já sente os ombros pesarem. E sabe, com uma certeza melancólica, que esse peso só vai aumentar. A fila começa a crescer devagar, como tudo naquele lugar. Primeiro, 3 pessoas, depois, 5. Em pouco tempo, já são 8. Carrinhos se acumulam, sacolas nas mãos, crianças impacientes, conversas baixas. O ambiente se enche de sons familiares, rodas girando, murmúrios, o bip constante dos códigos de barras. E ele ali, no caixa 4, no centro desse pequeno fluxo, sem se mover além do necessário. O próximo da fila é um homem apressado, de camisa social suada e rosto fechado. Lança os produtos no balcão com pressa. Um pacote de arroz, 1 quilo de carne moída, uma caixa de sabão em pó. Bom dia. CPF na nota? Ele pergunta, no tom automático. Não, não, responde o homem, sem olhar para ele. Mexe no bolso, procurando o cartão com uma impaciência contida. Os itens passam. O visor mostra o valor, R$ 68,40. O cliente estende o cartão sem dizer nada. Ele passa. Aguarda. A máquina demora 1 segundo a mais. Senhor, pode inserir a senha. O homem digita com força, como se brigasse com as teclas. Aprovado. Ele entrega o comprovante. Obrigado. Volte sempre. O homem murmura, já pegando as sacolas com pressa. A próxima é uma senhora simpática. Rosto enrugado, lenço na cabeça, 2 sacolas retornáveis nos ombros. Bom dia, meu filho. Tá calor hoje, né? Bom dia. Tá sim, oxi. E só tá começando, viu? Daqui pro meio-dia a gente derrete. Ela ri de leve. Ele também. Um sorriso pequeno, mais com os olhos do que com a boca. Passa os produtos. Bananas, farinha, café, sabonete, CPF na nota? Tem não, meu anjo. Bota só aí mesmo. O sistema calcula o valor. Ele diz. 22,15. Ela paga em cédulas. Conta as notas devagar, com dedos marcados pelo tempo. Ele espera com paciência. Toma, vê se tá certo. Tá sim. Obrigado. Ela ajeita as sacolas no braço, olha para ele com ternura. Você parece cansado, viu? Ele hesita por 1 segundo. Não sabe o que responder. Só mais um dia. Ela sorri, como quem entende. Deus lhe abençoe. Força, amém. Ela vai embora. Ele fica. Próximo. Um jovem entra empurrando um carrinho cheio. Está no celular, rindo. Uma música baixa sai do alto-falante do aparelho. Ele não diz nada. Apenas coloca os itens no balcão, ainda distraído na conversa. CPF na nota? Não. Vai sem mesmo, diz, sem tirar os olhos do telefone. Ele registra tudo com cuidado. O cliente nem vê. Só ri, responde uma piada, manda um áudio, reclama de alguém. O total aparece, R$ 117,90. Passa no crédito, diz o rapaz, empurrando o cartão como quem joga algo inútil. Ele passa. Aguarda.
Senha digitada. Aprovado, obrigado. Volte sempre. O rapaz já saiu antes de escutar a frase. Ele só observa o fundo da camisa indo embora. Mais um. A fila segue. Uma mulher com duas crianças pequenas. Uma delas chorando, cansada. A outra puxando a barra da blusa dela, pedindo um doce. Mamãe, eu quero. Já falei que não, menina. Ela coloca os produtos com pressa. Leite, bolacha, fraldas, sabão. A criança pequena grita. A outra derruba um pacote no chão. Ela suspira, exausta. Moço, rápido, por favor. Tenho que buscar outro menino ainda. Ele acelera o passo. Passa os itens. Pergunta o de sempre. CPF na nota? Tem não. Quanto deu? 53,20. Ela paga com uma nota de 52 moedas de R$1. Ele conta com calma, mesmo ouvindo a impaciência no fundo da voz dela. Dá o troco. Entrega o cupom. A criança continua chorando. Obrigado. Ela não responde. Apenas pega as sacolas e vai. Mais gente chega. O caixa ao lado dá erro. A supervisora passa, chama um técnico. Ele ouve o som da máquina falhando, o bip contínuo de alerta. Mas continua no seu ritmo, imóvel, automático, presente e ausente ao mesmo tempo. Entra um rapaz de boné, calça jeans rasgada, ar desconfiado. Traz só 2 produtos. Uma cerveja e um maço de cigarros. Bom dia. CPF? Nem precisa, diz, com um meio sorriso. Os olhos vermelhos. Ele registra. Recebe o dinheiro. O cheiro de álcool já é perceptível. Valeu, irmão. Boa tarde. O rapaz vai embora rindo sozinho. O tempo passa devagar. As mãos já doem de tanto apertar botões. Os olhos começam a arder. O corpo pede descanso, mas ele sabe que só poderá parar às 10. Ainda é 9h25. E então, algo diferente. Uma criança entrega um pacote de balas no balcão. Olhos tímidos, roupa simples. Minha mãe tá lá fora, diz, apontando. Ele olha. A mulher o observa do lado de fora da catraca, com uma expressão de leve constrangimento. Tudo bem. Só esse? Ele passa o produto. R$1,20. A menina entrega 2 moedas de R$1. Tem troco. Ele sorri de leve. Entrega 80 centavos. Obrigado. Ela pega o troco com as 2 mãos e corre de volta para a mãe. A mulher agradece com um olhar. Ele retribui com um aceno quase invisível. A fila reduz um pouco. Ele aproveita para ajeitar os recibos, conferir o troco, reorganizar os itens ao lado do caixa. Alguém da limpeza passa com um pano, limpando o chão próximo. Ele se afasta com a cadeira, para não atrapalhar. A rotina respira por um segundo. Mas logo recomeça. Mais pessoas, mais códigos, mais pedidos. Um cliente pede nota fiscal. Outro quer dividir o pagamento em 2 cartões. Um homem tenta pagar com um vale que não é aceito. Ele explica com paciência. O cliente se irrita. Que absurdo. Sempre usei esse cartão aqui. Ele tenta manter a calma. Senhor, esse vale mudou. A gente só aceita o novo modelo. Isso é um roubo. Sinto muito, senhor. O homem sai resmungando. Ele apenas respira fundo e volta ao visor. Agora uma mulher jovem, de fones no ouvido, coloca um pacote de absorventes, um sabonete e um energético. Bom dia. CPF? Ela tira um lado do fone. Que? CPF na nota? Ah. Não. O sistema calcula. Ela paga com o celular. Encosta, ouve o bip. Ele entrega o cupom. Ela volta a colocar o fone antes mesmo de sair. O relógio na parede marca 9h57 da manhã. Faltam 3 minutos. Ele atende mais uma pessoa. Um idoso. Compra pão, requeijão, uma vela. Vai sem CPF, viu? Diz o homem. Tudo bem. Essa vela aqui é para minha esposa. Hoje faz 2 anos que ela se foi. Ele não responde de imediato. Olha nos olhos do Senhor por um instante. Meus sentimentos. Obrigado, filho. Ela gostava muito dessa marca aqui, sabe? Toda semana eu acendo uma. Ele apenas concorda com a cabeça. O idoso pega o troco, agradece e sai devagar. 9h59 da manhã. A supervisora se aproxima, sem sorrir. Pode tirar o intervalo agora, viu? Ele assente com a cabeça. Desliga o sistema com calma. Pega o crachá. Levanta-se. O corpo reclama. As costas doem.
Atravessa o corredor em silêncio. O som dos outros caixas continua. Ele não ouve mais. Pelo menos por 20 minutos, ele vai desaparecer da vista. Mas sabe, quando voltar, tudo estará igual. As filas, os rostos, os sons, os gestos, tudo exatamente onde parou. O relógio de ponto emite um bip seco quando ele encosta o crachá. 10 horas e 1 minuto. Intervalo registrado. 20 minutos que não aliviam nada, mas são tudo o que tem. Caminha até o refeitório pelos corredores internos do mercado. As paredes são estreitas, de concreto exposto, com fios aparentes, ventiladores de parede girando lentos e um cheiro constante de comida esquentando. Não é bom, nem ruim. É neutro. É o cheiro de sempre. Ao entrar no refeitório, a primeira coisa que vê são as mesas de plástico branco, algumas manchadas de molho, outras com garrafas vazias esquecidas. O chão tem migalhas, embalagens, um ou outro respingo de refrigerante. No canto, um rádio ligado em volume baixo, sintonizado em uma estação evangélica. Uma voz masculina lê um trecho da Bíblia, com entonação suave, quase hipnótica. Ninguém presta atenção. Ele escolhe a mesa mais afastada, a que fica perto do ventilador. A cadeira balança um pouco, mas ainda sustenta. Tira a marmita da mochila com cuidado, junto com a colher plástica. Abre devagar. O cheiro de arroz frio se mistura ao ambiente. O ovo cozido cortado ao meio, o feijão já ressecado nas bordas. Um pedaço de farinha espalhado pelo fundo. Nada novo, nada diferente. Come devagar, sem apetite, mas por obrigação. Mastiga com calma, olhando para o tampo da mesa. Ouve as conversas ao redor, mas não participa. Tu viu que o chefe tá de olho no caixa 2? Dizem que vai ter demissão no fim do mês. Menina, eu sonhei com cobra essa noite. Cobra grande. Ele apenas escuta. Não reage. A boca mastiga no ritmo do ventilador, girando lento, empurrando o ar quente pelo refeitório. Do outro lado, um colega entra com um pacote de bolacha e uma garrafa de refrigerante. Dá e aí, com a cabeça. Ele retribui. Sem palavras, apenas o gesto. O rádio agora toca um hino antigo, com voz feminina e teclado. Uma música sobre confiar em Deus nos dias difíceis. Ele não se incomoda com o som. Apenas continua comendo, devagar, com pausas longas entre as colheradas. Termina o arroz, raspa o fundo com cuidado. Fecha a tampa. Não está satisfeito, mas está cheio o suficiente. Pega o copo de plástico, vai até o bebedouro. A água é morna. Bebe 2 goles e volta para a cadeira. Senta novamente. Mas agora não come. Só fica. Encosta a cabeça na parede atrás de si. Fecha os olhos por um instante. Não dorme. Nem relaxa. Apenas se apaga um pouco. A mente vagueia. Lembra da infância. Do tempo em que o pai ainda estava por perto. Do quintal da casa antiga. Do cheiro da comida da mãe. Dos almoços com televisão ligada na novela. De como tudo era simples, ou parecia ser. Hoje, o silêncio é o prato principal de todas as refeições. O tempo passa devagar. O som de talheres, de conversas, de vozes baixas. Tudo se mistura. Ele continua de olhos fechados, como quem tenta pausar o tempo. Mas não dá. O relógio está ali, preso na parede, marcando cada segundo com uma precisão cruel. 10h17 da manhã. Faltam apenas 3 minutos. Ele suspira. Levanta devagar. Guarda a marmita vazia na sacola plástica. Joga o copo no lixo. Passa um pano na mesa, como se pudesse apagar a presença de si mesmo ali. Como se já soubesse que, para esse lugar, ele é só mais um corpo que entra e sai. Sai do refeitório. Passa pelo mesmo corredor, pela mesma lâmpada piscando, pelo mesmo quadro de avisos com papéis amarelados e datas antigas. Uma folha anuncia a escala de plantão do mês. Ele nem olha, já sabe de cor. No vestiário, lava as mãos. Joga um pouco de água no rosto. O espelho ainda reflete a mesma expressão cansada. Os olhos vermelhos, as olheiras marcadas. Nenhuma surpresa. Respira fundo. Pega o crachá. Encosta no relógio de ponto novamente. Outro, bip. Intervalo encerrado. O som do salão volta a preencher o ambiente. Carrinhos, vozes, sons metálicos, caixas registrando compras. Tudo do jeito que deixou. Como se ele nunca tivesse saído. Como se 20 minutos não fossem nada, e, de fato, não são.
Caminha até o caixa 4. Senta. Liga a máquina. A tela aparece. O sistema pede o login. Ele digita. O visor acende. E, sem dizer nada, apenas espera o próximo cliente. Porque o dia continua. E ainda falta muito para acabar. O relógio marca 1h04 da tarde quando ele volta a se sentar. O sol lá fora já passou do ponto mais alto. Mas o calor continua firme. A luz entra pelas frestas da fachada de vidro do mercado, iluminando as prateleiras com um brilho branco e seco, que não aquece, apenas incomoda. Ele ajeita o corpo na cadeira. A tela do sistema o recebe de volta, como se não tivesse sentido sua ausência. Os mesmos comandos, os mesmos botões, a mesma sequência automática. Olha ao redor. 3 caixas funcionando. A fila no dele está pequena. Um carrinho, uma cesta, 2 pessoas em pé, mexendo no celular. Mais ao fundo, alguém escolhe tomates com pressa. Respira fundo. E continua. Boa tarde. CPF na nota? A mulher balança a cabeça negativamente, sem olhar para ele. Coloca as compras devagar na esteira. Arroz, óleo, um pacote de biscoito, 2 latinhas de cerveja. Ele passa os itens um a um, o bip do leitor de código de barras marcando o ritmo das horas. R$ 34,80, diz, com a voz já mais baixa do que antes. A cliente entrega 2 notas amassadas, ainda sem encará-lo. Ele confere, coloca no compartimento do caixa, separa o troco, entrega junto ao recibo. Ela pega, agradece baixinho. Vai embora empurrando o carrinho. Próximo. Um senhor com camisa social suada e gravata torta. Compra apenas uma água mineral e um chiclete. Próximo. Uma mãe com 2 crianças pequenas. Uma grita, a outra corre entre as gôndolas. Ele passa um pacote de fraldas, um achocolatado, uma caixa de sabão em pó. A mãe fala ao celular enquanto procura a carteira na bolsa. Moço, tu viu se passou 2 vezes a fralda? Ele confere. Não, uma só. Ah, tá. É porque pareceu o bip repetido, sabe? Ele apenas assente com a cabeça. Ela paga no débito. As crianças choram. Um pacote de balas cai no chão. Ele se abaixa, pega, entrega. Ela agradece de novo, dessa vez com um sorriso rápido. Vai embora apressada. O caixa segue. O relógio não. Entre um cliente e outro, ele observa os corredores. Um homem de uniforme reabastece a seção de massas. Mais ao fundo, o gerente conversa com um fornecedor. O som de uma empilhadeira ecoa no depósito. Música ambiente toca em volume baixo, indistinta. Talvez algo sertanejo, talvez um pop antigo. Ele não sabe dizer. Não está prestando atenção. A cabeça começa a pesar. Pisca devagar. Coça o olho esquerdo. Estica as costas. O ventilador de teto gira lentamente, sem força para alcançar onde ele está. Mais clientes, mais bips, mais frases automáticas. Boa tarde, vai levar a sacola? Deseja CPF na nota? Obrigado, volte sempre. Tudo sai no mesmo tom, quase sem entonação. Palavras soltas no ar, ditas por obrigação. Não porque fazem sentido. A tarde segue. Um homem se aproxima com uma cesta cheia de produtos. Enquanto ele passa os itens, o cliente observa cada preço no visor. Franze a testa, cruza os braços. Ei, esse presunto aí tava na promoção. R$ 3,99. Ele confere no sistema. O preço não bate. Tá marcando 5,19 aqui, senhor. Mas tava na etiqueta. Tá errado esse sistema de vocês. Sempre assim. Ele chama a fiscal de caixa. Ela demora 2 minutos. Confirma que houve erro de precificação. Aplica o desconto manualmente. O cliente resmunga. Paga com notas de R$ 2, todas dobradas. Ele conta, uma a uma. Confere o troco. Entrega. O homem sai bufando, sem dizer nada. Ele suspira. A próxima cliente é uma senhora baixa, de cabelos brancos e olhar gentil. Compra sabão em barra, uma bandeja de ovos e um sabonete. Quando ele pergunta se deseja CPF, ela responde: Ah, meu filho, pra quê, né? Já tô quase lá do outro lado. Só quero ir embora em paz. Ele sorri de leve. Pela primeira vez no dia. Ela paga em moedas, uma por uma. O som metálico contra o balcão parece antigo. Lembra a ele de quando ia à mercearia do bairro com a avó. Ele agradece. Ela deseja, bom trabalho.
E vai embora devagar. Pausa de 3 minutos entre os próximos clientes. Ele bebe um gole de água da garrafinha. Já está morna. Não refresca. Olha o relógio. 2h52 da tarde. O tempo não passa. Volta o fluxo. Um casal jovem. Um rapaz sozinho. Um cliente que pergunta onde fica o macarrão, mesmo com a placa enorme ao lado. Ele aponta com o dedo. E segue. O barulho do mercado já não parece barulho. Vira pano de fundo. Uma onda constante de sons familiares demais. O mesmo carrinho rangendo. O mesmo apito do leitor. A mesma porta automática abrindo e fechando. Tudo junto, tudo igual, tudo sempre. Ele começa a bocejar. Estica o pescoço. Roda os ombros. A cadeira já começa a incomodar. Pensa se vale a pena pedir para trocar de posição com outro caixa. Mas não tem coragem. Melhor não se destacar. Melhor ficar invisível. Entre um atendimento e outro, olha para as mãos. A pele seca. As unhas curtas. O polegar com um pequeno calo, de tanto apertar o teclado do caixa. Pensa nas contas. No aluguel vencendo na próxima semana. Na luz, que veio mais cara. No cartão que está quase no limite. No arroz que acabou ontem. Na vontade de dormir por 3 dias seguidos, e não acordar com despertador. Mais bips, mais sacolas sendo abertas, enchidas, empurradas. Mais corpos que passam por ele sem vê-lo. Mais frases decoradas. A tarde se arrasta. E ele também. Às 4h37 da tarde, o último cliente da fila é um rapaz sorridente, com fones no ouvido. Compra energético, salgadinho e um isqueiro. Paga no Pix. Diz, valeu, irmão. E sai. O visor mostra R$0. A esteira está vazia. A cadeira ainda quente. E ele ainda ali. Olha o relógio. Faltam menos de 20 minutos. Fecha os olhos por um segundo. Respira fundo. Mais um pouco. Quase lá. São 5h03 da tarde. Ele tira o crachá, desliga o sistema do caixa, e se levanta com um estalo leve no joelho. O corpo está mais pesado do que de manhã. Cada movimento é mais lento. A camisa do uniforme, agora amarrotada e úmida de suor, gruda nas costas como se pedisse para nunca mais ser usada. Vai até o fundo da loja, onde ficam os vestiários. A luz do fim da tarde invade o corredor estreito pelas frestas superiores da parede. O calor ali dentro parece maior. Ele abre o armário de metal, troca a camisa pelo moletom velho de todos os dias. Enfia os sapatos na mochila, calça o chinelo. Não fala com ninguém. Só acena com a cabeça ao segurança que fica próximo à saída de funcionários. Passa pela porta dos fundos do mercado. O som da rua o envolve aos poucos. A cidade pequena ainda vive seu fim de tarde. Carros passam devagar. Crianças correm pelas calçadas. Uma mulher empurra um carrinho de bebê enquanto fala alto no celular. O céu está pintado de um laranja profundo, com manchas de rosa e lilás. Um daqueles entardeceres que pareciam bonitos, se ele estivesse com cabeça para notar. Começa a andar. Passos curtos, lentos, como se cada músculo protestasse. A mochila pesa um pouco mais hoje. Dentro, só o uniforme suado, uma marmita vazia e a garrafinha de água quase seca. As ruas do bairro passam uma a uma, já conhecidas demais. Casas simples, muros baixos, varais improvisados. O som de uma novela vindo de uma janela. Um rádio tocando forró antigo. Gente conversando sentada em cadeiras de plástico na calçada. Tudo tão comum, tão repetido, que já não chama a atenção. Ele segue em silêncio. Os pensamentos começam a surgir. Desorganizados, soltos. Será que ainda tem arroz em casa? Será que o aluguel vai subir esse mês? Ainda tem sabão? Ou acabou? E se eu ficasse doente? Como ia fazer? O calor diminui aos poucos, mas o suor continua. A testa úmida. A camisa gruda no pescoço. Ele passa a mão por ali, seca com os dedos. Suspira. O caminho até em casa leva pouco mais de 20 minutos, a pé. Um trajeto que ele conhece de cor. Sobe uma ladeira leve, desce outra. Passa por um terreno baldio, onde 2 cachorros dormem esticados sob a sombra de um pé de algaroba. Um deles ergue a cabeça e observa ele passar. Depois volta a deitar. As pernas doem. O chinelo faz barulho na calçada. Plá, plá, plá. Ele ajusta a alça da mochila no ombro. O peso incomoda. No fim da rua, 3 meninos jogam bola descalços.
A bola passa perto dele, e um deles grita: "Joga aí, tio." Ele chuta de leve. O menino agradece com um gesto rápido. Ele segue, sem sorrir, mas com um breve alívio. Pequeno, quase imperceptível. Mais à frente, passa pela frente de uma padaria. O cheiro do pão quente invade o ar. Por um instante, ele pensa em entrar e comprar 2 pães. Mas lembra que só tem R$ 4,50 na conta. E ainda precisa deixar o saldo para comprar o gás da semana que vem. Deixa pra lá. Segue andando. O céu começa a escurecer de verdade. Os tons laranja e rosa dão lugar a um azul mais frio, mais escuro. Os postes acendem. A cidade muda de cor. Ele pensa na mãe. Está há semanas sem ligar. Mas também, o que diria? Tá tudo igual, mãe. Só trabalhando. E ela responderia: Mas tu tá se alimentando direito, né? Ele diria que sim, mesmo quando a resposta fosse não. Pensa também na ex-namorada. Vê que o nome dela ainda aparece entre os contatos mais recentes do celular, mesmo depois de meses sem conversa. Às vezes abre a conversa, lê as últimas mensagens, mas nunca escreve nada. Mais alguns passos. O som de um ventilador de teto ecoa de uma casa aberta. Em outra, alguém frita alguma coisa. Ele sente o cheiro de alho e cebola refogados. A barriga ronca. Lembra que só tem um ovo na geladeira. E talvez um restinho de feijão. Dobra a esquina final. A casa alugada aparece. Pequena, com o reboco falhado na frente. Um portão de alumínio branco, meio enferrujado nas pontas. Ele tira a chave da mochila, abre a tranca com cuidado. O rangido da porta o recebe como sempre. Entra. Silêncio. A casa está abafada. Abre uma janela. Liga o ventilador da sala, que demora 5 segundos para começar a girar. O ar quente circula de leve. Mas não refresca. Tira os chinelos. Deixa a mochila jogada no canto. Senta no sofá por um momento. Sem ligar a luz. Sem mexer no celular. Apenas senta. Encara o nada. Respira. Sente o peso do corpo. O cansaço nos ombros. A mente cansada também, mas sem desligar. Olha para o chão. A poeira acumula nos cantos. Faz quanto tempo que não varre a casa? 2 dias? 3? Nem lembra. Levanta. Vai até a cozinha. Abre a geladeira. Um ovo, um pote com um pouco de feijão, uma garrafa de água e um tomate já meio murcho. Abre a torneira. Lava o rosto. A água sai morna. Volta para a sala. Pega o celular. Sem notificações. Abre o Instagram. Rola por alguns segundos. Fecha. Abre o WhatsApp. Nenhuma mensagem nova. Fecha de novo. Silêncio. O céu agora é azul escuro. Quase noite. O som da rua diminui. O mercado da esquina fecha. As vozes vão sumindo. Ele volta ao sofá. Deita por um instante. Olha o teto. O ventilador girando devagar. E pensa. Só pensa. Nada em especial. Apenas deixa os pensamentos passarem. Será que eu vou ficar aqui para sempre? Será que isso muda um dia? Será que alguém percebe que eu existo? Pisca devagar. Os olhos ardem um pouco. A garganta seca. O corpo mole. Mas ele levanta. Ainda precisa jantar. Ele acende a luz. Fraca. Amarelada. O espaço é pequeno. Um fogão de 2 bocas, uma pia com louça acumulada e a geladeira que gela mal. Abre o armário. Arroz quase no fim. Pega meia xícara. Lava rápido. Coloca na panela com um pouco de óleo e sal. Acende o fogo. O fósforo não risca na primeira. Nem na segunda. Na terceira, a chama acende e estala de leve. Abre o feijão da geladeira. Dá uma cheirada. Ainda tá bom. Coloca num prato fundo. Junto, quebra o único ovo. Mistura ali mesmo, com a colher de alumínio. Enquanto o arroz cozinha, ele senta na mesa. Espera. Sem olhar o celular. Sem rádio. Sem nada. Só o barulho do arroz fervendo. O som do ventilador ao fundo. E mais nada. Do lado de fora, a cidade adormece devagar. Termina de preparar tudo. Come em pé, na pia. 3 colheradas de arroz, o feijão com ovo. Nada mais. Não tem suco, nem sobremesa. Só um copo de água. Mastiga devagar. A comida não tem gosto. Mas mata a fome. Depois, empilha o prato na pia, sem lavar. Só joga um pouco de água para tirar o excesso. Vai ver amanhã. Volta para a sala. Desliga o ventilador. Está mais fresco agora. A brisa noturna entra pela janela entreaberta. Senta no sofá, pega o celular. Abre o YouTube.
vídeos aleatórios, receitas, pessoas viajando, humor, música triste. Os vídeos passam, mas ele não ri, nem reage, só assiste, o rosto parado, os olhos cansados. Abre o WhatsApp de novo. Sem mensagens. Olha a foto de uma amiga de escola. Já não se falam. Ela parece feliz. Viaja, sai, sorri. Ele fecha o app, suspira, levanta, vai pro banheiro, acende a luz fluorescente que pisca antes de estabilizar. Enche o balde com água. Joga no chão. Depois, senta no chão gelado, tira a camisa e se banha com a caneca plástica. A água está morna, mas alivia. Fecha os olhos por um momento. A água escorre pelos ombros, pelas costas. Só o som da caneca enchendo. E da água batendo no azulejo. Se enxuga com a toalha fina. Volta pro quarto. Veste uma bermuda velha. Deita na cama sem lençol. Só o colchão direto. Liga o ventilador da cabeceira. Ele começa devagar, depois acelera. Faz aquele barulho de hélice mal presa, que já virou parte da noite. A casa está escura agora. Só a luz da rua entrando pelas frestas da janela. Um brilho fraco, alaranjado. Ele encara o teto por alguns minutos. O celular está ao lado. Mas ele não toca mais. O corpo dói. Mas é uma dor conhecida. Aquela que vem todo dia, no mesmo horário. Fecha os olhos. Abre. Fecha de novo. Os pensamentos continuam. Mas mais lentos agora. Como quem já não tem força para pensar direito. Lembra do pai. Do tempo em que brincava de carrinho na calçada. De quando achava que com 22 anos teria a vida resolvida. Lembra da primeira vez que chorou no trabalho, escondido no banheiro. De quando riu com um amigo na hora do almoço. Do pão com manteiga e café no final do expediente. Dos pequenos momentos que somem na memória, mas às vezes voltam. O quarto está quente, mas suportável. Ele muda de posição. A casa respira com ele. Silenciosa. Morna. Vazia. A vizinha do lado ainda assiste novela. O som entra abafado pela parede. Depois silencia. Agora só resta ele, deitado, ouvindo o ventilador, pensando. Mas os pensamentos, mesmo tristes, vão se apagando. As pálpebras pesam. A respiração se acalma. A noite envolve tudo com um véu morno de cansaço. Amanhã, tudo começa de novo. Mas agora é só silêncio. E descanso. Boa noite. Agora descanse. Amanhã, tudo recomeça.